E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse simulado de questões da prova teórica do Detran. Questões atualizadas toda semana aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e acompanhe os vídeos novos aqui toda semana. Questão número 1. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem? Alternativa A, trafega pela avenida. Alternativa B, circula pela via de maior movimento. Alternativa C, trafega pela via principal. Alternativa D, se aproxima pela direita. Qual é a resposta correta da questão número 1? Todo condutor, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, só que momentaneamente apagado pela falta de energia, tem preferência de passagem quem? Alternativa correta da questão, alternativa D. Quem se aproxima pela direita tem preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados. Resposta, então, correta da questão número 1. Questão número 2. Qual o significado da placa de advertência abaixo? Alternativa A, praia. Alternativa B, parque. Alternativa C, vento lateral. Alternativa D, área de lazer. Qual é a resposta correta da questão número 2? O significado dessa placa de advertência. Alternativa correta da questão, alternativa C, vento lateral. Questão 3. Os faróis principais dianteiros são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e devem ser da cor. Alternativa A, branca ou âmbar. Alternativa B, branca ou amarela. Alternativa C, amarela ou azul. Alternativa D, vermelha ou branca. Qual é a resposta correta da questão número 3? Os faróis principais dianteiros são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e devem ser da cor. Resposta correta da questão, alternativa B, branca ou amarela. Questão 4. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui. Alternativa A, é uma infração grave, com multa e retenção até a colocação do cinto. Alternativa B, é uma infração gravíssima, com multa e 7 pontos no prontuário do condutor. Alternativa C, é uma infração grave, com multa. E alternativa D, é uma infração grave, com multa e remoção do veículo. Qual é a resposta correta da questão número 4? Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Isso constitui uma infração de trânsito de natureza grave, haverá multa e haverá também a retenção do veículo até a colocação do cinto de segurança. Então, uma dica para sua prova: quando a questão citar a falta de um item obrigatório para o condutor, para o passageiro ou para o veículo, haverá a retenção do veículo. Então, isso te ajuda a acertar esse tipo de questão na prova do Detran. Então, deixar de usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave e, além da multa, haverá a retenção do veículo até a colocação do cinto de segurança. Não é uma infração gravíssima, nesse caso. Alternativa C é uma infração grave com multa, mas não cita a retenção do veículo, então essa resposta está incompleta. E na letra D, é uma infração grave com multa e remoção do veículo. Remoção deixou a alternativa errada. A remoção ela é aplicada em situações quando o veículo torna-se um obstáculo na via. Por exemplo, infrações de estacionamento irregular, sem a presença do condutor, ou também a infração de pane seca, deixar acabar o combustível do veículo. São exemplos de infrações na sua prova que haverá a remoção do veículo na resposta. Não é o caso aqui. O caso aqui é
a retenção do veículo, até sanar a irregularidade. Questão 5. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que, alternativa A, vier pela direita do condutor, alternativa B, estiver trafegando pela avenida, alternativa C, estiver trafegando pela via mais movimentada, alternativa D, já estiver circulando pela rotatória. Qual é a resposta correta da questão 5? Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em um cruzamento com rotatória, olha o detalhe da questão, cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando pela área da rotatória. Resposta correta, alternativa D. Questão 6. A placa R21 informa. Alternativa A, sentido de circulação da via. Alternativa B, passagem obrigatória. Alternativa C, lombada. Alternativa D, alfândega. Qual é a resposta correta da questão 6? A placa R21 informa ao motorista. Alternativa correta da questão, alternativa D, alfândega, repartição alfandegária, posto de fiscalização. Questão 7. Nas rodovias sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas e motocicletas é de alternativa A, 80 km por hora, alternativa B, 110 km por hora, alternativa C, 90 km por hora e alternativa D, 60 km por hora. Qual é a resposta correta da questão 7? Nas rodovias que não tenham sinalização regulamentadora de velocidade, qual é a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas e motocicletas, ou seja, veículos leves. Veículos leves nas rodovias têm velocidade máxima de 110 km por hora, alternativa B. Já os veículos pesados, como caminhões, ônibus, entre outros, têm velocidade máxima de 90 km por hora. Questão 8. São condições adversas do condutor. Alternativa A, deficiência visual, sono, pneus carecas. Pneus carecas é condição adversa de veículo, então a gente já elimina a letra A. E neblina, neblina é uma condição adversa de tempo, então errada a letra A. Alternativa B, fadiga, chuva. Chuva é uma condição adversa do tempo. Congestionamento é uma condição adversa de trânsito. E buracos na via. Buracos na via é uma condição adversa da via. Então a gente vai aqui eliminando respostas para localizarmos o gabarito, a resposta correta. Alternativa C, falta de atenção, ingestão de álcool e a utilização do aparelho celular durante a direção do veículo. Todas aqui são condições adversas do condutor. Alternativa D, ingestão de medicamentos, indisposição, lombada. Lombada é uma condição adversa da via. E falta de sinalização também condição adversa da via. Portanto, gabarito da questão 8, alternativa C. São todas condições adversas do condutor. Questão 9. Quais são os sintomas de parada cardíaca e respiratória? Alternativa A, ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Alternativa B, pele corada e mãos quentes. Alternativa C, movimentação excessiva do corpo. Alternativa D, respiração acelerada e pulso fraco. Qual é a resposta correta da questão 9? São sintomas de parada cardíaca e respiratória. Resposta correta da questão, alternativa A, ausência de movimentos respiratórios e de
batimentos cardíacos. Questão 10. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, alternativa A, receberá a Carteira Nacional de Habilitação, sendo-lhe aplicada a multa correspondente. Alternativa B, deverá realizar o curso de reciclagem. Alternativa C, receberá a Carteira Nacional de Habilitação, pois não há nenhum problema cometer apenas uma infração de natureza grave, estando na permissão para dirigir durante um ano. Alternativa D, deverá reiniciar todo o procedimento de habilitação. Qual é a resposta correta da questão 10? Questão interessante, questão que aborda esse assunto, permissão para dirigir. Você sabe que você está tirando uma habilitação que ela vai ter validade de apenas um ano. E durante esse período de um ano, você vai ter um período de prova, no qual você não poderá cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou a reincidência em infrações de natureza média, ou seja, infração de natureza média, você não pode cometer mais de uma. Cometeu 2 infrações de natureza média, a sua permissão ela pode ser cancelada. Cometeu uma infração grave ou gravíssima, a sua permissão ela também poderá ser cancelada, e se isso acontecer, você vai ter que reiniciar um novo processo de habilitação. Tirar a carteira novamente. Imagina só como vai ser complicado daí. Por isso, tem que seguir as leis, as regras, aprender direitinho para não cometer infrações de trânsito depois. Então vamos analisar a questão 10 novamente. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, ele foi aprovado nos exames de habilitação e, olha bem, ele já recebeu a permissão dele para dirigir. Ao final de um ano, ele ficou um ano com essa permissão, só que ele cometeu uma infração de natureza grave. Uma só infração de natureza grave, pessoal. Ele estava na permissão para dirigir durante esse primeiro ano. O que vai acontecer com esse candidato à carteira definitiva? Essa é a pergunta aqui do Detran. Alternativa A, ele vai receber a carteira? Não. No caso aqui, a carteira será cancelada. Deverá realizar o curso de reciclagem? Errado. Ele não fará curso de reciclagem, ele fará uma reabilitação. Todo o processo de habilitação novamente. Alternativa C, receberá a CNH, pois não há nenhum problema cometer apenas uma infração de natureza grave. Errado, há problema sim se a pessoa cometer qualquer infração grave, qualquer infração gravíssima ou a reincidência em infrações de natureza média. Então, gabarito da questão 10, alternativa D, deverá reiniciar todo o procedimento de habilitação, fazer matrícula na autoescola e começar a tirar carteira tudo novamente. Questão 11, qual o objetivo fundamental das leis ambientais? Alternativa A, promover melhor circulação de veículos. Alternativa B, promover o plantio de árvores nas cidades. Alternativa C, a preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. E alternativa D, promover o reflorestamento. Qual é a resposta correta da questão 11? Qual o objetivo fundamental das leis ambientais? Alternativa correta da questão, alternativa C, a preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Questão 12, é necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando,
encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve: alternativa A, somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos longos. Alternativa B, somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. Alternativa C, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Alternativa D, continuar normalmente a contagem dos passos longos. Qual é a resposta correta da questão 12? É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente, mas quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando, ela se deparou com uma curva nessa estrada, nessa rodovia. Então, nesse caso, o que ela deve fazer? Qual é a resposta correta da questão aqui? Alternativa correta da questão: alternativa C. Ela deve, portanto, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Nós não vamos fazer a sinalização de um acidente numa curva da estrada. Nós vamos passar essa curva para sinalizar após ela, para os motoristas que estão se aproximando da situação terem visibilidade suficiente e tempo de reação, de frenagem, de parada, evitando ali maiores consequências nesse local de acidente. Então, é o procedimento aí correto quando nós nos deparamos com uma curva na estrada, na rodovia. Sinalizar fora, nunca sinalizar na curva, pois tudo fica mais perigoso quando tem uma curva na estrada, na rodovia. Questão 13. As faixas de pedestres, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor: alternativa A, amarela; alternativa B, branca; alternativa C, vermelha; alternativa D, azul. Qual é a resposta correta da questão 13? As faixas de pedestres, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor. Alternativa correta da questão: alternativa B, cor branca. Questão 14. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Item 1. Reduzir alguns riscos. Item 2. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Item 3. Prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. As ações de primeiros socorros corretas estão citadas em: alternativa A, 1 e 3 apenas; alternativa B, 1, 2 e 3; alternativa C, 2 e 3 apenas; alternativa D, 3 apenas. Qual é a resposta correta da questão 14? As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. E a questão pergunta: as ações de primeiros socorros corretas estão citadas em: a frase 1. Está correta reduzir alguns riscos? Correta a frase 1. Frase 2. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Então, essa frase está errada. A palavra diagnosticar já deixou a frase errada. Nós, como leigos, não conseguimos diagnosticar ainda mais com precisão os problemas do acidentado. Quem vai diagnosticar é o médico depois, avaliando, pedindo exames. Por isso, a frase 2 está errada. E item 3, prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. Item correto. Portanto, gabarito da questão 14, alternativa A, 1 e 3 apenas. O item 2 está errado. Última questão do nosso simulado, questão 15. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo
Alternativa A. Passa por um buraco na pista coberto por água da chuva. Alternativa B. Perde a aderência do pneu com o solo causada pela água sobre a pista. Alternativa C. Perde momentaneamente a aderência do pneu com o solo quando trafega por superfícies recentemente recapeadas. Alternativa D. Perde a trajetória em uma curva. Qual é a resposta correta da questão 15? Ocorre a hidroplanagem, ou também chamada aquaplanagem, quando o veículo. Alternativa correta da questão. Alternativa B. Perde a aderência do pneu com o solo causada pela água sobre a pista. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de aderência do pneu com o solo causado pelo excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Então, esses 3 fatores ocasionam a aquaplanagem. Questão bastante cobrada nas provas do Detran. Então essas eram as questões desse simulado. Espero que esse conteúdo esteja te ajudando a se preparar para a prova teórica do Detran. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos novos postados aqui toda semana. Bons estudos e uma ótima prova do Detran para você. Até mais!